Oliveira, cursando Sistema de Informação na Unicef. Estou aqui para trazer um projeto de banco de dados, onde eu criei uma transportadora, criei um banco de dados para uma transportadora, e vamos falar sobre ele. Vamos começar pela tabela frete. A tabela frete, eu integrei, eu fiz a integração dos dados, onde ele vai chamar o ID do frete, o dia, o mês, o ano, além de ter as chaves estrangeiras com caminhão, com a tabela motorista, com a tabela caminhão, com a tabela cliente, que foram adicionadas. Agora iremos falar da relação entre cliente e cidade. Quando eu quero algum dado dessas tabelas, vamos dizer, para criar a rota do frete, eu preciso da tabela cliente e da tabela cidade primordialmente. Por quê? Eu preciso do cadastro do cliente, dos dados do cliente, o endereço do cliente, o fone cliente, o CNPJ do cliente para deixar tudo registrado, e a cidade desse cliente, para que eu possa pegar a tabela caminhão, decidir qual caminhão que irá para aquela rota, e o motorista. Além disso, trabalhamos com a tabela despesas e com a tabela pagamento, onde a tabela despesas ele está relacionado a tudo que foi gasto durante a viagem, o tipo da despesa, a data da despesa e o valor da despesa, e a descrição dessa despesa também. E o pagamento? O pagamento seria a forma de pagamento, a parcela, caso ele escolha parcelar, e o valor pago, o valor total pago. Agora nós iremos para o código. Aqui foi a criação do meu banco de dados, eu fiz pelo Postgres, porque eu já tive alguma experiência com Postgres, então eu achei melhor de trabalhar com ele por conta de eu já participei de um projeto, de uma criação de um site, onde o banco de dados foi todo criado pelo Postgres. Aí eu fiz a criação do domain, create domain, caso eu precisasse, para não ter que trabalhar sempre com varchar, caso eu necessitasse fazer essa aplicação. Aí eu criei as tabelas, cidade, caminhão, cliente, motorista, enfim. Agora nós iremos para os selects criados. Começaremos mostrando o select e o join, que foi feito para o entre frete, motorista e caminhão. Essa é a tabela onde o dia do frete, o mês do frete, o ano do frete, nome do motorista, a CNH, sexo, a marca do caminhão, que nesse primeiro exemplo é Volvo, o ano do caminhão e a carga do caminhão. Temos um select. Esse select aqui já é mais relacionado ao cliente e o valor do frete. O ID do cliente, o endereço do cliente e o valor do frete. Por último, nós temos a despesa, que é, como eu disse, o ID da despesa, a descrição da despesa, o valor da despesa e a data da despesa. Pronto. Onde o ID, vamos pegar o primeiro exemplo, é que ele é o primeiro. Aí, qual foi a despesa que ele teve? Manutenção do caminhão, o caminhão quebrou. O valor da despesa foi R$ 500 e a data da despesa foi em 2023. E isso se encerra a explicação do meu código. Agora nós iremos falar sobre os dois SGBDs, qual a importância desse tema.
Os bancos de dados estão presentes em tudo, em quase tudo, desde as nossas compras online até os filmes que assistimos nas plataformas de streaming. Então, saber como esses dados são gerenciados e usados é fascinante. É uma das coisas que eu, inclusive, um dos conteúdos que eu acho mais legal é relacionado ao banco de dados, porque ele permite cadastrar inúmeras coisas que você precisar. Por exemplo, meu pai, nós temos um comércio e houve uma época que eu comecei a fazer um projeto para cadastrar produtos. Uau. Então foi uma das coisas particularmente que eu gostei muito de fazer. Agora vamos para o exemplo 1. Gerenciamento de banco de dados em um e-commerce. Imagine um e-commerce que vende milhares de produtos todo dia. Todo o catálogo de produtos, informações de cliente e histórico de compras precisa ser armazenado e acessado de forma eficiente. A organização de informações, nomes, preços e estoque dos produtos, registro de transações, como compras e devoluções, monitoramento de performance para evitar falhas, como o site sair do ar em dias de promoção. Por isso que nós necessitamos sempre ter um backup, caso ocorra alguma mudança no código. E o impacto na empresa. Se o banco de dados não funciona corretamente, o site pode travar, os clientes podem abandonar suas compras e a empresa perde capital, perde dinheiro. Agora, as profissões envolvidas. O DBA que garante o banco de dados. O DBA que garante que o banco de dados esteja ótimo. O desenvolvimento de sistemas que conectam o banco de dados ao site. Agora, vamos para o segundo exemplo, a análise de dados em um serviço de streaming. Imagine uma plataforma de streaming como Netflix ou Spotify. Todos os filmes, séries e músicas precisam estar organizados para que você encontre o que procura facilmente. Porque nós procuramos essa facilidade sempre. Uma plataforma que você não quer ter trabalho, que tudo seja muito intuitivo. Algumas das atividades envolvidas é a coleta de dados sobre o comportamento dos usuários, o que eles assistem, quanto tempo passam na plataforma e o que preferem. Porque ele sempre, o algoritmo sempre vai procurar mostrar o que você procura. Por exemplo, você gosta muito de filme de terror, então ele vai procurar selecionar filmes que você pode gostar, como Annabelle, como exemplo, quem gosta de filme de terror, Chuck. O impacto ao usuário. Graças à análise de dados, a plataforma entrega uma experiência para cada pessoa, aumentando a satisfação e fidelidade do cliente. Vemos isso pela própria Netflix, há quantos anos no mercado e é um sucesso. Foi um dos melhores sites já criados, uma das melhores plataformas já criadas para streaming. Profissões envolvidas. O cientista de dados que analisa os dados do comportamento do usuário para fazer as recomendações, sempre facilitar com que o usuário procure o que ele quer, o que ele precisa. Como eu disse, no caso dos filmes de terror ou os filmes de comédia, ele vai ajudar no algoritmo que faz a recomendação dos filmes de comédia, como os Trapalhões, entre outros filmes que ele vai direcionar para você. E tem o engenheiro de dados, que ele cria a infraestrutura para processar grandes volumes de dados. Porque a Netflix, como exemplo, ela tem um acesso simultâneo gigantesco, por isso que são servidores tão potentes, e o sistema tem que estar adequado para essa movimentação de dados. É aí que entra o engenheiro de dados. Agora, como vimos,
dois exemplos de como os bancos de dados são usados no e-commerce para garantir compras seguras e no streaming para personalizar nossas experiências. São trabalhos diferentes, mas igualmente essenciais no mundo de hoje. Porque hoje em dia nós não vivemos sem fazer compras, principalmente online, porque você receber seu produto na sua casa, não ter dor de cabeça, ou às vezes não ter tempo de sair para olhar numa loja física. E os serviços de streaming, que hoje em dia temos plataformas não só como a Netflix para entretenimento, mas para estudo também. A própria Udemy, que é uma plataforma que oferece cursos pagos que já com preços atrativos que geram um conhecimento e tem o seu respaldo por ter certificados. Agora falaremos sobre os dois bancos de dados. Vamos falar sobre o MariaDB. O MariaDB é um SGBD relacional de código aberto que surgiu como um fork do MySQL, desenvolvido por seus criadores originais. Ele foi projetado para ser compatível com o MySQL, mas trouxe melhorias significantes em desempenho, escalabilidade e novos recursos. Características principais: alta compatibilidade. Em muitas aplicações é possível substituir MySQL pelo MariaDB, sem grandes mudanças no código. Segurança: aprimoramento na criptografia de dados, autenticação e controle de acesso, suporte a novos mecanismos de armazenamento como ARIA, Column Store e MyRocks, que permitem lidar com diferentes cargas de trabalho. A comunidade é bastante ativa, pois ele é open source, código aberto. É amplamente suportado e atualizado pela comunidade global. Quando eu devo usar? O MariaDB é ideal para aplicações web, sistemas corporativos e análise que requerem SGBDs relacionais robustos e confiáveis. Agora iremos para o segundo exemplo, que é o MongoDB. O Mongo é um SGBD não relacional orientado a documentos, popular no mundo do SQL. Em vez de tabelas e colunas, ele armazena dados no formato JSON-like, BSON, o que facilita a modelagem de dados complexos e dinâmicos. As características principais dele são a flexibilidade no esquema, que permite armazenar documentos com estruturas diferentes dentro da mesma coleção. Também ele tem uma alta performance, projetado para aplicações que lidam com grandes volumes de dados e consultas rápidas. Ele tem uma escalabilidade horizontal. Possui suporte nativo a sharding, uma técnica de particionamento que distribui os dados em diferentes servidores. Ele tem índices avançados, suporte a índices geoespaciais e de textos, úteis em aplicações com sistemas de mapa e buscas, como o próprio Waze. Quando eu devo usar? O Mongo é uma ótima escolha para projetos que requerem grande flexibilidade no gerenciamento de dados, como aplicações móveis, sistemas de análise de redes sociais, plataformas de loot. Aplicações móveis, a gente pode pegar um exemplo muito interessante, que seria o próprio Pokémon GO, que foi um jogo que trabalha com um mapa, onde o Mongo também pode ser utilizado. Então, a utilização dele é muito bem aproveitado para a maioria dos aplicativos de mapas ou algo relacionado.